Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo no livro dos Números. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta e vamos abrir no capítulo 11. Hoje nós vamos nos deter no capítulo 11 do livro dos Números, versículos de 1 até o versículo 35, para estudarmos a murmuração do povo. O povo que no deserto desanima e começa a reclamar. Então nós vamos estudar esse capítulo e entender a sua mensagem no dia de hoje. Quero agradecer você desde já que está acompanhando desde o início o estudo da Sagrada Escritura. Obrigado a você que está inscrito no canal. Obrigado a você que compartilha o vídeo, que compartilha os vídeos que nós postamos, porque temos não só o vídeo de estudos, mas também de reflexão semanalmente para poder nos ajudar na nossa vida espiritual também, Isso é muito importante. Então, que bom que você tem colaborado também para que nós possamos continuar gravando, fazendo esses vídeos, estudando e transmitindo uma mensagem positiva para cada um de vocês, ok? Vamos lá então? Leitura pausadamente, tranquilamente do capítulo 11 do livro dos Números. Vamos lá. O povo pôs-se a murmurar amargamente aos ouvidos do Senhor. O Senhor, ouvindo isso, irou-se. O fogo do Senhor acendeu-se entre eles e devorou a extremidade do acampamento. O povo clamou a Moisés. Moisés orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Deu-se àquele lugar o nome de Tabeera, porque o fogo do Senhor se tinha acendido no meio deles. A população que estava no meio de Israel foi atacada por um desejo desordenado, de modo que até os israelitas recomeçaram a gemer. Quem nos dará carne para comer? Diziam eles. Lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, melões, verduras, cebolas e alhos. Agora nossa alma está seca. Não há mais nada e só vemos maná diante de nossos olhos. O maná assemelhava-se ao grão de coentro e parecia-se com o bidélio. O povo dispersava-se para colhê-lo, moía-o com a mó ou esmagava-o num pilão, cozia-o numa panela e fazia bolos com ele, os quais tinham o sabor de um bolo amassado com óleo. Enquanto de noite caía o orvalho no campo, caía também com ele o maná. Ouviu Moisés o povo que chorava, agrupado por famílias, cada uma à entrada de sua tenda. A cólera do Senhor acendeu-se com violência. Moisés entristeceu-se e disse ao Senhor: Por que afligis vosso servo? Por que não acho eu favor a vossos olhos? Vós que me impusestes a carga de todo esse povo? Porventura fui eu que concebi esse povo? Ou acaso fui eu que o dei à luz? Para me dizerdes, leva-o em teu seio, como a ama costuma levar o bebê, para a terra que com juramento prometi aos seus pais? Onde encontrarei carne para dar a todo esse povo,
que vem chorar perto de mim, dizendo: dai-nos carne para comer? Eu sozinho não posso suportar todo esse povo. Ele é pesado demais para mim. Em lugar de tratar-me assim, rogo-te que antes me façais morrer, se achei agrado a vossos olhos, a fim de que eu não veja a minha infelicidade. O Senhor respondeu a Moisés: junta-me 70 homens entre os anciãos de Israel, que sabes serem os anciãos do povo, e tenham autoridade sobre ele. Conduze-os à tenda de reunião, onde estarão contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tomarei do Espírito que está em ti e derramarei sobre eles, para que possam levar contigo a carga do povo, e não estejas mais sozinho. Dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e tereis carne para comer, pois chorastes aos ouvidos do Eterno, dizendo: quem nos dará carne para comer? Estávamos tão bem no Egito. O Senhor vos dará carne e comereis. E comereis não só um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas durante um mês inteiro, até que ela vos saia pelas narinas e vos cause nojo, porque rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e dissestes, chorando: por que saímos nós do Egito? Moisés disse: este povo, no meio do qual estou, conta 600.000 homens de pé, e dizeis que lhes dareis carne para que comam um mês inteiro? Porventura matará tanta quantidade de ovelhas e bois, até que tenham bastante? Ou juntarão todos os peixes do mar para fartá-los? O Senhor respondeu a Moisés: acaso será impotente a mão do Senhor? Verás sem demora se fará ou não o que eu te disse. Moisés saiu e referiu ao povo as palavras do Senhor. Reuniu 70 homens dos anciãos do povo e os colocou em volta da tenda. O Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés. Tomou uma parte do espírito que o animava e a pôs sobre os 70 anciãos. Apenas repousara o espírito sobre eles. Começaram a profetizar, mas não continuaram. 2 homens tinham ficado no acampamento. Um chamava-se Eudade e o outro Medade. E o Espírito repousou também sobre eles, pois tinham sido alistados, mas não tinham ido à tenda, e profetizaram no acampamento. Um jovem correu a dar notícias a Moisés. Eudade e Medade, disse ele, profetizam no acampamento. Então Josué, filho de Num, servo de Moisés desde a sua juventude, tomou a palavra. Moisés, disse ele, meu senhor, impede-os. Moisés, porém, respondeu, por que és tão zeloso por mim? Provera a Deus que todo o povo do Senhor profetizasse, e que o Senhor lhe desse o seu espírito.
E Moisés retirou-se do acampamento com os anciãos de Israel. Um vento mandado pelo Senhor, vindo das bandas do mar, trouxe consigo codornizes e derramou-as sobre o acampamento, em uma extensão de cerca de um dia de caminho, para ambos os lados em volta do acampamento, e cobriam o solo, cerca de 2 côvados de alto sobre a superfície da terra. Levantou-se então o povo e ajuntou durante aquele dia, toda a noite e todo o dia seguinte, tantas codornizes, que aquele que menos ajuntou conseguiu encher 10 homens. E estenderam-nas para si mesmos, em toda a volta do acampamento. Ainda a carne estava nos seus dentes, e ainda não estava mastigada, quando a cólera do Senhor se inflamou contra o povo, e o Senhor feriu o povo com um grande flagelo. Chamou-se aquele lugar Quibrote Hataava, sepulcros de concupiscência, porque ali sepultou-se o povo que se deixara dominar pelo desejo desordenado. De Quibrote Hataava partiu o povo para Azerote, onde se deteve. Está aí, leitura interessante do capítulo 11, como eu já dizia no estudo passado e disse no início, na introdução deste estudo do capítulo 11. Né? Já antes do Sinai, tínhamos conhecimento das queixas e rebeldias do povo, ao iniciar a caminhada, desde antes do Sinai. Depois de ter saído do lugar da escravidão. Era um lugar de escravidão. E isso está lá para vocês recordarem no livro do Êxodo, capítulo 15, versículo 22, capítulo 17, versículo 7. Não era tão bom assim. E não procede essa reclamação do povo que comia de graça. Claro que não. Eles comiam a troca, tinha que trocar por trabalho, mão de obra. Eles tinham que trabalhar como escravos, de sol a sol. Então não era bem assim. Só que o povo continua rebelde, o povo continua reclamando, né, murmurando, né, e reclamando de ter saído do Egito. Poxa vida, né? Que ingratidão. E de como o Senhor lhes havia respondido, né? Deus viu o sofrimento, Deus ouviu o clamor do povo e desceu para ajudá-los. E mesmo assim, eles não reconhecem. Eles murmuram, eles reclamam, eles são rebeldes. Porque eles querem conquistar as coisas de maneira fácil. Talvez eles queriam que Deus fizesse como um passe de mágica e transportassem eles diretamente para a terra prometida. Às vezes nós somos assim com Deus. Nós queremos as graças de Deus, mas não queremos lutar por elas. Não queremos passar pelas intempéries do caminho. Ou não somos assim? Já dizia no estudo passado e outros estudos que a história do povo da Bíblia é a nossa história. É a nossa história. Não é mesmo? Vamos lá. Continuemos. Agora, sucede a mesma coisa e o povo começa a experimentar a tentação mais grave, a saudade e o desejo de regressar ao Egito. A tentação mais grave é de você querer voltar para a velha vida que te escraviza. É voltar para aquela vida que te torna escravo.
É a maior tentação que o povo está passando no deserto. E nós passamos isso também muitas vezes. Porque naquele tempo é que era bom. Porque naquele tempo foi assim. Ou não é assim que nós agimos? Exatamente como o povo. Talvez não era tão bom assim, mas era cômodo. Nós temos uma grande tendência de acomodar na onde estamos. E tá bom. Então, pode estar sofrendo, pode estar comendo o pão que o diabo amassou, como nós falamos. Mas está bom, está comendo pelo menos. É assim que o povo da Bíblia, que o povo aqui no livro dos Números pensa. Né? A grande tentação é a saudade de querer regressar ao Egito, ao lugar da escravidão. Né? O comportamento do povo atrai a ira divina e, ao mesmo tempo, o lamento e súplica de Moisés, que consegue a compaixão do Senhor para com o povo. O grande intercessor, Moisés, intercede pelo povo e consegue com que Deus tenha compaixão do seu povo, pela sua intercessão. Nesse capítulo, entrelaçam-se duas tradições sobre as marchas pelo deserto. A primeira é o alimento que o povo consumiu, aproveitando a presença das codornizes e do maná. Né? Das codornizes e do maná, acontecimento interpretado como a intervenção providencial de Deus. É Deus que providencia o alimento para seu povo. É esta a interpretação, tá? Não existe nenhuma indicação diferente de Êxodo capítulo 16, sobre a quantidade autorizada por pessoa ou família, nem sobre o ciclo diário de coleta de alimentos, como era lá em Êxodo 16. Tá? Só se indica que o consumo exagerado por muitos acaba em grande mortandade, morre de indigestão, de tanto comer. Como Moisés disse, vocês vão comer até ter nojo, até soltar as carnes pelas narinas, para parar de reclamar. Né? Então, o que se indica aqui no texto é o consumo exagerado, né, que por muitos, que acaba em uma grande mortandade. Trata-se de uma crítica. Este texto, este capítulo, é uma crítica à glutonaria ou à gula e à avareza, de quem é avarento, de quem acumula para si. Tá? A ansiedade desmedida por possuir mais e mais, em poucas palavras, os que monopolizam os bens, esquecendo-se dos outros, morrem de indigestão por acumular demais, porque não se contentam em ter o suficiente nem dividir com os outros. Então, ao falar que o povo morreu de indigestão, está fazendo uma grande crítica àqueles que acumulam, àqueles que são avarentos ou àqueles que são gulosos, que come como se não houvesse amanhã. Vamos comer todo hoje, porque amanhã não se sabe. Tem gente que é assim, igualzinho o povo da Bíblia. Igualzinho o povo da Bíblia. Né? Come com os olhos, mas não para saciar-se. Tá? Então esse texto é uma crítica a isso, que somente estudando e lendo nas entrelinhas nós vamos compreender. Ok? Continuando. A segunda tradição é a designação de 70 anciãos
para dirigirem e guiarem o povo como Moisés. Lembram lá em Êxodo, capítulo 18, capítulo 18, de 14 a 27, essa solução lá em Êxodo é proposta a Moisés por seu sogro Jetro. Aqui, neste capítulo, é o próprio Deus, é o próprio Senhor que decide fazer essa sugestão a Moisés, a convocar 70 homens que que tenham espírito de liderança para liderar o povo com Moisés. Dividir a tarefa, porque Moisés reclama. Nós vimos a grande reclamação, Moisés pede até a morte, de tão cansado e exausto que ele está por conduzir o povo, e o povo só reclamando, ele chega a discutir com Deus. Essa é a beleza da pessoa de fé. A pessoa de fé conversa com Deus como um amigo. Olha o que Moisés fala para Deus. Porventura fui eu que concebi esse povo? Moisés se atrevendo a falar assim com Deus. Ou, acaso fui eu que dei a luz? Para me dizerdes, leva-o em teu seio, como a ama costuma levar o bebê? Para a terra que com juramento prometi aos seus pais, como quem diz, o Senhor prometeu, não fui eu. Porque eu tenho que conduzir? Porque o Senhor me escolheu. Esta é a oração de quem se encontra cansado, de quem se encontra exausto e humanamente não vê saída. Então é o grande clamor que o líder, que Moisés, escolhido por Deus, faz a Deus. Ele cobra, ele faz questionamento e Deus o escuta. Então manda com que ele escolha 70 anciãos para dirigir o povo com ele, né? Tomarei do Espírito que está em ti, diz Deus, e eu derramarei sobre eles. Versículo 17 e versículo 25. Isso indica, gente, que cada um diante do povo tem a mesma responsabilidade e autoridade que Moisés. Nada diferente de Moisés. Para guiar, para instruir e interceder pelo povo. São as 3 funções que Moisés exerceu sozinho, vamos dizer, até aqui. Os 70 anciãos terão igual autoridade de Moisés para guiar, instruir o povo e interceder pelo povo. Então significa que Deus não escuta só Moisés, mas também um dos 70 anciãos ou os 70 anciãos que vai interceder pelo povo, que vai ajudar Moisés a governar este grande povo. Entenderam? A divisão de tarefas é importante, né? Porque um só sucumbe, não aguenta. É pesado demais. Então a carga tem que ser dividida, né? Tem aqueles também, o texto também ajuda, é uma crítica àqueles que querem acumular poder, principalmente dentro da comunidade, né? Ou em outros segmentos da sociedade. É ele e acabou, vai até morrer. Até a hora da morte ele está ali. Talvez não esteja aguentando mais nada. Não está conduzindo, não está guiando, já está cansado, mas está ali. Né? Não abre mão. Como nós dizemos na gíria popular, não larga o osso. Moisés divide então a sua tarefa com 70 anciãos e a mesma autoridade que é dele é a dos anciãos a partir de agora. Tá? Os versículos de 26 a 30 salientam as dificuldades que às vezes surgem também em nossas comunidades, como eu já disse, ou em outros segmentos da sociedade. Não dar crédito a quem faz o bem a favor do povo em nome de Deus.
Muitas vezes acontece isso. Por quê? Versículos de 26 a 30. Porque tinham dois anciãos, podemos dizer assim, que foi convocado para a assembleia, para a tenda de reunião, e não foi. Eles ficaram no acampamento, Eldade e Medade. Mas o Espírito do Senhor também repousou sobre eles, mesmo não estando na tenda de reunião. E eles começaram a profetizar. E os ciúmes ataca Josué, depois que o jovem vem anunciar. Manda que se calem. Moisés fala, não, quem dera que todo o povo profetizasse. Deixa eles. Muitas vezes também. Outra crítica, esse capítulo é muito crítico. Muitas vezes, né, nós não damos crédito a quem faz o bem em favor do povo em nome de Deus. Por quê? Porque não pertence à instituição que eu pertenço, ou não pertence ao meu grupo, ou não pertence à minha comunidade. Né? Se faz o bem em nome de Deus, é válido. Não importa se ele participa ou não da sua instituição, do seu grupo de pessoas, da sua religião. O texto é muito crítico nesse ponto. Nós temos que dar crédito, porque Deus usa muitos meios. O Espírito de Deus sopra onde quer, e não só num grupo de religiosos. O Espírito de Deus sopra onde quer, para agir em favor do povo do próprio Deus. Isso é muito importante para a gente entender, tá? A correção que Moisés faz a Josué no versículo 28 seguintes, tem de fazê-la também, Jesus também faz aos discípulos dele. Se vocês notarem, se vocês lerem depois Marcos capítulo 9, de 38 ao 40, vai chegar os discípulos de Jesus e falar, olha, tinha gente expulsando os demônios em seu nome e proibimos. Jesus fala, não, deixa. Quem não é contra nós é a nosso favor. Deixa. Por que proibir? Só porque ele não faz parte do nosso grupo? Só porque ele não faz parte do grupo dos discípulos? Deixa. Se está fazendo bem em nome de Deus, não tem mal nenhum. Olha que trocadilho, né? Deixa que faça, deixa que continue. Isso é uma grande lição para nós também nos dias de hoje, né? Muitos retrocessos acontecem em nossas comunidades, em nossas igrejas, né, que poderiam ser evitados se todos se responsabilizassem por elas. Né? Os versículos de 31 a 35 finalizam essa narração. Então, olha o capítulo 11 é um capítulo, para resumir, muito crítico, em diversos segmentos da sociedade ou da vida religiosa, que fazem o crente, o homem, a mulher de fé, parar para pensar, né? Nos excessos, nos exageros, no acúmulo, talvez no acúmulo de poder, achando que está arrasando, mas está sucumbindo, né? E outras críticas que o capítulo 11 faz também neste texto sagrado. É muito importante, seria bom relermos isso, meditarmos isso, para ver se a nossa postura religiosa é corrigida. A palavra tem que nos corrigir, para sermos melhores, para sermos crentes mais pé no chão. Homens e mulheres de fé, pé no chão, né? E com a graça de Deus sobre cada um de nós. Que o Espírito de Deus está sobre cada um de nós também. Ok? Espero que tenham gostado do estudo do capítulo 11. Continuará no capítulo 12 a murmuração do povo e também o castigo de Maria, a irmã de Moisés, ou Miriam, como queiram, tá? Aguardo vocês para o próximo estudo. Um abraço a todos e até lá.